Opa! E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Iago, do Casal Nerd. Eu vim aqui nesse vídeo hoje trazer para vocês um cálculo referente a um personagem que vai vir ainda nessa atualização, né, na 5.6, a segunda parte da 5.6 aí. A gente tem o Rehan do Kinich, né? E aí o intuito desse vídeo é mostrar para vocês aquilo que vocês gostam do personagem, tá querendo um DPS dentro, né? E pretende atirar no personagem. Ah, tem alguns tiros guardados, tem algumas reservas, as gemas para poder dar no Kinich, mas eu não sei se é interessante eu pegar a constelação do Kinich, ou se eu pegar a arma do Kinich, o que que dá mais dano. Umas pessoas falam uma coisa, outras pessoas falam outras coisas, e acaba gerando a dúvida que você já tem, acaba aumentando, né? A gente está aqui para eliminar essa dúvida, a gente vai mostrar o cálculo, como é que funciona aí, qual que é mais vantajoso de pegar com relação a dano, tá? Agora, se você gosta do personagem, acha que precisa da arminha porque o personagem fica mais bonitinho, né, com a arma dele, então é algo pessoal, né? Também não tô aqui para falar que você deve ou não fazer com a sua conta. É só mais um informativo para você ficar ciente de que tem mais ganho pegando um ou outro, né? Aqui a gente tem a calculadora do Genshin, eu vou selecionar o personagem, Kinich, nosso DPS de Dendro, da nova geração, é de Natlan já. É, é um personagem forte, eu gosto bastante dele, tá? É, eu tenho ele, eu peguei ele quando ele saiu a primeira vez. Peguei ele C2, tem vídeo aqui no canal, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada no desempenho dele na prática lá, né? Aqui eu tô mostrando cálculo, mas tem vídeo dele na prática rodando no abismo. Vocês vão conseguir ver com mais precisão o dano dele lá. Tá aqui no nosso canal, é só vocês darem uma olhada lá. Se gostarem, deixa o like, né? Dá uma hypada, compartilha com seus amigos aí. Se puder se inscrever no canal, ajuda muito, tá? A gente está começando agora, vai dar uma força muito grande. Aqui eu selecionei o Kinich, botei ele level 90. Na calculadora já vem pré-setado com o nível do monstro nível 1. Só que isso é fora da realidade, né? A gente não enfrenta bicho nível 1 hoje no Genshin, né? Aí eu vou mudar isso daqui para a realidade do abismo. Hoje a gente enfrenta monstros de level 100 no abismo, né? Onde que isso influencia? Influencia na resistência do monstro, com a mecânica de diferença de level dos seus personagens, com o do monstro, equilibra o dano, né? É... Tá bom. Aí eu mudei aqui o level do monstro. Qual que é a ideia? A gente colocar agora a composição dele aqui. Qual PT que a gente vai rodar? Kinect tem vários PTs, tá? Tem PTs com personagens T4, personagens T5. Eu vou colocar a melhor aqui, que eu cheguei no cálculo de maior dano, né? A Nath, minha mulher, também do Casal Nerd, postou aí um short aí pra gente analisando as melhores combos para ele. Vocês conseguem dar uma olhada em outras combinações que vocês podem usar, se vocês não tiverem esses bonecos que eu vou usar aqui para esses personagens que eu vou usar aqui para calcular o dano dele, tá? É, vamos lá. Primeiro que eu vou colocar aqui. Muitos acham que eu iria colocar a Emily, né, por ser um personagem com a mesma mecânica de comportamento que o Kinect tem. Funciona com Burn, né? Ela aumenta o dano dela com Burn, é tudo focado a uma gameplay de Burn, é um sub DPS. É ótimo para ele, tá? É uma das melhores comps, mas não é a que maximiza o dano do Kinect. Eu vou alterar aqui, vou colocar a Vuika, ela mesma, Arconte, braba, né? De Pyro aí da nação de Natlan. É uma excelente DPS, tá? Muitos devem pensar, ela é um excelente DPS, não faz sentido eu colocar ela como sendo sub DPS de outro personagem, sendo que ela como DPS dá muito dano, né? Só que o intuito aqui é a gente maximizar o dano do Kinich. Não é que você não pode usar uma Vuika de DPS. Pode. Inclusive, tem situações que é vantajoso usar DPS Pyro, né? Tem algumas buffs de abismo, você pode aproveitar desse benefício. Só que o intuito aqui é a gente a melhor composição para a gente maximizar o dano do Kinich, tá? A Mavuika, ela aplica fogo nos monstros com bastante precisão e constância, né? É isso que o Kinect quer, porque ele tem uma o comportamento dele, né? A mecânica dele precisa que o monstro esteja queimando para ele bater com dendro, fazer a reação de burn para crescer, subir a barrinha
de habilidade dele. O que essa barrinha faz? Quanto mais você bate em monstros que estão queimando, né? Você sobe essa barrinha mais rápido. E isso permite que o Kinect dê o tiro de canhão dele. O tiro de canhão é o que mais dá dano. Então, se você tem monstros com burning constantes, essa barrinha vai subir mais rápido e, consequentemente, na rotação, você vai conseguir dar mais tiros de canhão, que é o que vai aumentar o dano da PT, né? Mesmo de sub DPS, ela tem um dano consideravelmente forte, tá? Você pode buildar ela para DPS, não tem problema. É uma personagem maravilhosa no PT porque ela não precisa de recarga de energia, ela aplica fogo com constância, né? Shanling também é muito boa, alternativa, mas a Shanling precisa de recarga de energia, então você tem que equilibrar bastante o personagem para não ficar na mão durante a rotação. Uma Voika não tem esse problema. Aqui eu vou colocar uma arma, pode ser uma arma T4 aqui, né? Se você tiver a arma dela, melhor, né? Se não tiver, pode usar uma arma T4. O set que eu vou estar usando nela, como eu disse, ela não precisa focar em recarga de energia, você pode focá-la para DPS e a gente quer trazer o benefício todo para maximizar o dano do Kinect. Onde que eu vou tirar, como que eu vou fazer isso usando a Mavuika? Eu vou usar um set que beneficia o dano do Kinect. Qual? Esse set verde de Sumero. Tira a resistência Dendro. Faço ele uma build aumentando o dano Pyro, por exemplo, tá? Para aumentar o dano da Mavuika também, trazer mais valor aí pro seu dano final da sua PT, né? E a passiva do artefato vai buffar o dano do Kinect, beleza? Tá bom, segundo integrante. Segundo integrante, a gente vai usar uma personagem nova que chegou recente aí no Genshin, que é a Yansan, personagem T4. Excelente buff, tá? Eu acho que tá assim, bem equiparado com o Bennett, se não tiver melhor em algumas situações. A gente vai usar vou usar uma arma com ataque base alto, que a gente quer chegar a um ataque alto da Yansan para conseguir passar o máximo de buff que ela consegue prover, né? Essa arma tem um ataque base alto e ela tem um substatus de recarga de energia, e a gente precisa de recarga de energia para a Yansan lutar constantemente. Artefato de Natlan para passar bônus elemental, de dano elemental, né? Funciona com a mecânica de Night Soul para maximizar. Ela é uma personagem de Natlan, também funciona com a mecânica de Night Soul. Excelente artefato para combinação para usar junto com a Yansan. Bom, e o quarto integrante, que é o Bennett. Ele mesmo, Bennett. O Bennett vai, além de prover um ataque muito grande para o Kinect durante a ult dele, ele tem ressonância Pyro também junto com a Mavuika, tem alguns efeitos nas constelações que também buffa mais Pyro, né? Consequentemente, vai elevar o dano da Mavuika, que é um sub DPS. Ela tá batendo na PT, não é só o Kinect, então maximiza o dano geral da comp, né? Além de passar o ataque pro Kinect, que vai aumentar o dano dele. Aqui o Bennett também a gente quer um ataque. A mecânica do Bennett ele precisa de um ataque base alto para que ele consiga passar o máximo de buff possível. Então eu escolhi essa arma aqui. Tem outras armas com espadinhas com 674 de ataque base aí da arma, né? Eu estou usando essa daqui porque é uma opção que tem no mochileiro e eventualmente você vai ter uma arma dessa, né? Você querendo ou não, aí, enquanto você atira no mochileiro, tem a chance de vir essa arma e com o tempo, né? Ela vai vir para você também. Ritual real para a gente passar ataque pro Kinect, mais ataque além da ult do Bennett. Arma, vou começar a fazer o teste aqui. A gente usa a arma assinatura dele, né? Ah, tem os tiros para pegar o Kinect, eu vou pegar o Kinect. Aí sobraram alguns tiros. Vale a pena eu atirar na arma ou eu pegar a constelação 1 dele? É isso aí que a gente vai ver agora. Vamos iniciar pela arma dele. Refino 1, 7 do Kinect. Códice de obsidiana. É o artefato que veio também na Tlan, que é o artefato que o pessoal fala, um artefato voltado a DPS, né? Um é voltado a suporte, que é esse daqui que está com a Yansan, e esse daqui é focado em DPS. Bom, vou upar ele. Aqui, ataque por cento, que é bônus de dano dendro. E aqui é crit damage. Por que é dano crítico? Esse artefato ele tem uma passiva que assim que você ativa ela, ele passa 40% de taxa
usuário que está usando esse artefato aqui, né? E isso flexibiliza você conseguir um dano crítico, um ataque, os outros atributos que você precisa para o seu personagem numa quantidade mais alta, né? Porque você consegue alcançar já a taxa crítica necessária usando o artefato. Então você facilita a build do personagem, né? Você consegue maximizar outras coisas e não precisar procurar artefato perfeito que tenha muita taxa e muito dano, a gente sabe que isso é um gap hoje no jogo muito grande, né? Que é muito difícil conseguir artefatos com, com status excelentes dessa forma, né? É muito difícil. Então a gente vamos tirar proveito desse artefato do jeito que ele está aqui para a gente conseguir buildar o Knit com uns status finais aqui melhor, né? Essa calculadora, assim como o jogo, né? Ele vai entregar para você o resultado final do personagem, os atributos finais aqui do personagem, baseado no somatório dos atributos que você tem aqui nos artefatos. O que eu vou fazer aqui nesse vídeo é sobrecarregar apenas um artefato para ficar mais fácil de mostrar aqui, eu não ter que ficar achando valores para ficar distribuindo artefato por artefato, né? A gente quer um Knit perto do, se não 60% de taxa crítica, pelo menos, porque vai combar com o artefato e vai pegar 100% de taxa crítica, e ele vai critar o tempo todo, tá? Então eu vou aumentar isso daqui, a gente tem 16 aqui, eu vou aumentar para 44, só que, claro, repetindo, você não vai pegar um artefato com esse status aqui, não existe isso. O que eu estou fazendo é colocando todos os status em apenas um artefato, né? Poderia estar colocando dividido aqui igual é na realidade? Poderia, mas é mais demorado, então eu vou sobrecarregar apenas um artefato para a gente chegar no status que a gente quer. 200, eu vou chegar a uns 100, 60 de taxa, né? Uns 220 de dano, que eu acho que é um dano ok, né, para o personagem, pelo fato de você não precisar lapidar tanto o artefato, você conseguir alguns artefatos focados mais em dano crítico, né? E conseguir um dano crítico mais elevado. Essa é a vantagem do artefato. Então, 220 aqui, já tem 150, né? E eu vou colocar mais uns 70. 220 de dano. Nosso Knit ficou assim, né? Vou colocar um ataque por cento, porque a gente vai conseguir ataque por cento em algumas peças, né? Aqui eu não usei peça coringa, tá, pessoal? Mas você pode usar peça coringa de acordo com a que você tem aí disponibilidade. Se tiver uma peça muito boa que tem os status que o Knit precisa, né? Ataque, taxa, dano, um DPS, um DPS que tem mecânica escala o dano com ataque, é padrão, né? Esses status. Se tiver, pode fazer uso dele, normal, igual todo personagem. Aqui eu vou aumentar um pouco o ataque, porque a gente vai conseguir, imagino que em 5 peças a gente consegue pelo menos uns 15% de ataque aqui, né? Distribuindo 5 em uma, 7 em outra e vai indo. O nosso Knit vai ficar dessa forma aqui, dos testes, tá? Eu vou ativar algumas coisas que tem aqui no, na calculadora, baseado na nossa composição de personagens. A gente precisa ativar o que você quer ativar. Tem que ativar todos os buffs e debuffs que tem para chegar no cálculo preciso que você quer, né? Aqui nele a gente tem a Ascensão 4, que a gente vai upar o personagem, né? Vai maximizar os stacks, que a gente está calculando o melhor caso, tá? Mavuika também está upada. Mavuika tem uma habilidade que passa, tem uma passiva que passa dano para o personagem ativo, né? No campo, baseado no seu Night Soul. Ela só precisa ultar. Ela vai passar um dano para o personagem que tem Night Soul, que envolvendo o seu Night Soul, né? Seu próprio Night Soul e vai passar o dano pro personagem ativo. Mais um benefício de usar a Mavuika, além de aplicar a Pyro, ter um dano considerável, ter flexibilidade de build, porque você não precisa de recarga de energia, ela já faz o que ela tem que fazer constantemente, né? Porque na rotação ela só precisa que personagens na PT envolvam Night Soul, mecânica de Night Soul, para que a ult dela se recarregue, né? E a gente tem Yansan e tem o próprio Knit, e a ult dela vai ficar disponível toda a rotação. Você vai aplicar a habilidade elemental, ultar, assim que você ultar, você vai passar esse bônus aqui pro Knit, né? Eu vou maximizar isso daqui, a gente vai fazer um cálculo baseado como se ela tivesse o máximo aqui de Night Soul, né? A ult dela tá carregada no talo, né? Toda aquela barrinha da ult dela estiver lá no máximo.
Fica seus 200 aqui. Já habilitei. Yansan agora. Yansan. A gente tem um ataque da Yansan, o máximo, se não me falha a memória, o máximo de ataque, na verdade não é o máximo, o mínimo de ataque que a Yansan precisa para estar passando o máximo do buff é 3.200, né? 3.200, ela maximiza o buff que ela passa. Abaixo disso, você vai estar passando uma quantidade de buff abaixo do potencial da personagem. Você consegue melhorar isso daí, aumentando o ataque da Yansan, né? A skill level aqui, a gente vai colocar 13, que é como se o personagem fosse C6, tá? Night Soul Points, 42, porque 42 é o máximo dela para estar passando o máximo de buff. Como é que funciona a Yansan, tá? Só um resumo. A Yansan ela tem uma mecânica baseada em movimento. Você aplica a habilidade elemental Yuta, você chega à sua barrinha de movimentação de Night Soul no máximo. Onde que está o máximo? Esse 42 aqui. Ela vai passar o máximo de buff, você tendo 3.200 de ataque e tiver com a barrinha de Night Soul dela no máximo, você vai estar passando todo o ataque, todo o buff que ela consegue passar, tá passando ao máximo, certo? A partir do momento que o seu personagem fica parado, a barra de Night Soul dela vai caindo. Então isso impacta na fórmula, né? Onde que tem a fórmula? A fórmula é esse ataque mais o Night Soul que está na barrinha dela. Essa barrinha vai abaixando, o buff vai diminuindo que ela passa. Como que você mantém essa barrinha mais alta? Com movimentação. Então, o Kinich é um personagem que beneficia muito disso. Por quê? Porque o Kinich, a habilidade elemental dele já fica rodando. Se você prende num monstro e fica apertando o botão esquerdo do mouse, né, o M1, ele vai ficar dando pequenos ataques, pequenos tirinhos, né, de dentro e vai ficar rodando. Aquela movimentação do Kinich já conta para encher o Night Soul da Yansan, né? E isso, consequentemente, você fica com o buff maximizado e você consegue usar o canhão dele com um dano máximo aí que a Yansan pode estar passando para ele. Vou ativar as passivas dela, tá? Como eu disse, a gente está com constelação 6. Esses T4 a gente vai maximizar a constelação deles aqui. Que eu acredito que eventualmente vocês vão conseguir também estar maximizando esses personagens, né? Eles não são personagens limitados. Eles podem vir em qualquer banner que você estiver tirando. Bennett também. Bennett ataque base. Como a gente está com uma arma com ataque base alto, o Bennett upado ao máximo, vai para 1065 de ataque. Tá? Level 13, a skill dele, que ele é. A gente colocou ele C6, né? Ele tem alguns benefícios aqui que passa bônus, aumenta o dano de bônus pyro, vai agregar na PT, mas não é diretamente para o Kinect, mas para uma Vuika, né? Mas por fim, vai estar batendo no mesmo monstro e a gente vai estar. Esse dano é agregado a PT, tá? Vamos ativar as passivas da arma. Essa aqui é a arma do Kinect. A gente vai ativar a passiva dela. No maior stack, a gente tem uma ideia do dano. Uns artefatos, códigos de obsidiana, a primeira parte do artefato, combo de 2 peças, tá? Aumenta o 15% aqui do dano. E 4 peças, aumenta 40% da taxa crítica. Eu mencionei que a gente colocou ele 60, buildou ele 60, mais o 40% do artefato foi para 100%, tá? O artefato de buff lá de Natlan tá tendo reação, tá? Envolve Night Soul e a reação que a gente está buffando é Dendro. Tá batendo Dendro junto com a Yansan, que vai bater com esse artefato e vai tem reação de Dendro com o Eletro e vai aumentar esse dano de Eletro, né? De Dendro, perdão. E aqui o Ritual Real, né? Vai estar ativo assim que o Bennett ultar. Beleza, de artefato e as passivas aqui de buffs a gente já ativou, né? Agora a gente vai ativar um debuff. Constelação da Mavuika, que também aumenta o dano, mas a gente não vai usar Mavuika limitada, a gente está fazendo um cálculo com ela C0. A gente vai ativar o debuff, que esse artefato verde aqui de Sumero causa no monstro, né? Ele reduz a resistência dentro do monstro em 30%. Isso ajuda muito o Kinect, né? Que aumenta o dano que ele vai dar no seu tiro de canhão. Porque vai tirar a resistência dentro no monstro e ele bate dentro, tá? Ativei o debuff, beleza. Agora é só upar as habilidades do personagem aqui, que eu deixei tudo no 1 ainda, né? Tava tudo no 1.
Bom, vamos lá. Aqui a gente consegue ver que Kinect, nessa composição que está aqui, pegando o máximo de buff da Mavuika, buff da Yansan, buff do Bennett, a gente consegue chegar num tiro de canhão com Kinect C0, né, em 541.483. Cara, é um dano bem alto, né? Se você parar pra pensar que é um personagem Sim. C0 e não é um tiro único. Como eu disse, essa composição ela mantém o monstro queimando e o Kinect consegue subir encher aquela barrinha dele várias vezes, tá? De 3 a 4 vezes, se não me falha a memória, mas enfim, vocês conseguem conferir isso depois. Que seja 4 vezes, né? A gente vai conseguir um dano muito alto aqui por rotação, né? Vai dar mais de 1 milhão aí na rotação dele, é um dano muito alto. Esse é um Kirit C0 com a arma assinatura dele, tá bom? A gente vai tirar a arma assinatura aqui agora, vamos trocar para uma arma. Ah, eu peguei o Kinit. Vale a pena pegar o Kinit? Eu não tenho mais tiro, só tenho tiro para pegar o Kinit. Vale a pena pegar o Kinit? Vamos descobrir. Vamos usar uma arma free to play aqui, ó. Free to play não, né? Uma arma T4 com refino 5. Onde que baixou o dano? Baixou o dano para 427k. Né? Abaixou o dano, mas eu ainda acho um dano legal, entendeu? Para um personagem C0. Os personagens na Atlan, acho que eles estão bem fortes, né? E o Kinect, se você usar uma comp que maximiza o dano dele, você consegue extrair um dano legal do personagem, né? Agora a gente vai fazer um outro teste para tentar entender se ainda tem tiros sobrando. Vale a pena investir na arma ou vale a pena investir na constelação 1? Aqui, se a gente muda para C1, a gente consegue ver é, o aumento de dano expressivo aqui, né? Assim que eu mudei para C1, esse dano passou para 560. Ou seja, a gente consegue ver que se você está com o intuito de maximizar o dano, a constelação 1 do Kinect é mais vantajoso do que a arma dele. Agora, se você quer a arma dele porque você acha que o personagem combina com a arma, vai ficar bonito, você gosta de pegar a arma do personagem, você vai pega a arma do personagem, mas você já tem que ter em mente que você vai bater menos do que se você tivesse a C1, tá bom? É... Kinit, as constelações dele vai aumentar o dano dele, tá? O maior dano expressivo dele aqui vai até a C3, depois da C3 ele vai pular, tá? C2 a gente consegue ver aqui, eu consigo ativar a C2. C2 o que acontece? Ela tem dois buffs aí, né? É um buff de movimentação, depois que você usa a habilidade elemental dele, aumenta em 30%. E a segunda parte, ela vai aumentar em 100% o dano da, do primeiro tiro de canhão do Kinect. Ele, como eu disse, dá vários tiros de canhão numa rotação, né? Só que o primeiro dano vai estar bufado. Aí o dano vai aumentar. Tá vendo que aumenta bastante, né? Foi para 771k. Esse é o primeiro tiro, tá, pessoal? Depois que der o primeiro tiro, ele vai continuar batendo, mas ele vai bater menos, tá bom? Porque também a constelação, ela meio que ela se ativa, né, somente na primeira parte da rotação, que é no primeiro tiro. Depois ela não faz o efeito que ela faria, né? Que é esse aumento de 100%, tá? C2 do personagem aumenta bastante o dano dele também, porque aumenta o level da skill elemental, que é onde ele dá o tiro do canhão, né? Aumenta 3 levels da skill elemental, aumenta o dano também que o Kinect vai estar dando, tá bom? Depois da C3, C4, C5 tem benefício pro Ajol. Ajol é a ult do Kinect que solta o dragãozinho que fica cuspindo dentro lá, dá um dano, é um dano a ser agregado, mas o maior dano do Kinect é do dano, o skill elemental, tá, pessoal? O maior dano do Kinect vem dali. Não vejo muito ganho, são constelações muito caras, C4, C5 para aumentar o dano do Ajol, tá? Se você tiver investimento, que é um investimento muito alto, para maximizar o dano do Kinect é pular lá para C6. Tudo bem que é uma escadinha, vai ter que pegar C5, C4, C5 para depois chegar no C6, né? Mas o maior dano que você vai ter vai ser lá na C6. Porque a C6 vai aumentar, vai passar o tiro de canhão dele, quando acerta o primeiro personagem, o monstro, o tiro de canhão dele vai
pular, meio que dá um rechicoteio, né? Ele bate e pula pro monstro próximo. Aí ele dá um segundo hit daquele grande, com um percentual do dano do Kinect. Eu não me lembro quanto que é, né? Tem um percentual aí do dano do Kinect que vai, não é o ataque, não é o dano não é o mesmo da sua, o mesmo que você deu anteriormente, tá? O dano primeiro, o primeiro tiro, ele bate mais do que o tiro que rechicoteia. Bom, acho que é isso, né? A gente conseguiu concluir aí, né, que essa composição pro Kinect deixa o Kinect bem forte, né? Acho que é um dano bem legal. Não precisa da arma assinatura. C0 também ele já dá um dano bem legal na rotação, tá? Porque aqui a gente está olhando o dano só do Kinect. É, o dano APT também vai bater. Mavuika também vai bater. Vai agregar o dano dele aqui. Acho que é um dano bacana. Esse personagem é um personagem novo. Acho que ele bate bastante. Eu gosto particularmente do Kinect, né? Gosto bastante dele. É, em quesito dano, C1 vale mais a pena do que pegar a arma assinatura. Mas se você gosta do personagem e acha que ele fica melhor com a arma assinatura em questão de estética, aparência ou o que seja, né? Você fica à vontade, né? Os tiros são seus, a conta é sua, tá livre para investir no que você achar melhor. O importante é estar se divertindo, tá? É, bom, espero ter ajudado, pessoal. Esse foi um vídeo calculando aqui, mostrando para vocês como faz o cálculo do personagem, né? A gente calculou aqui o Kinect. É, futuramente a gente faz vídeos para outros personagens também. Se vocês quiserem alguns personagens específicos, vocês têm interesse que eu faça o cálculo para vocês, deixa aqui no comentário. É só comentar que a gente vai estar analisando. A gente faz um vídeo aqui, posta para vocês para esclarecer as dúvidas, tá? Agradeço demais aí quem pôde assistir até o fim. Se deixar um like ajuda, tá? Se inscrever, compartilhar, né? Para quem tem dúvida do Kinect ainda, como que funciona, como que maximiza o dano dele, e o que, que vale a pena, né? Tá investindo no Kinect. É, é muito bom, vai ajudar bastante, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Um forte abraço.